Olá, quarta-feira especial com Daniela Palmeira. Daniela Palmeira é psicoterapeuta integrativa, é psicóloga, professora no curso de pós-graduação de terapia regressiva no Instituto Marco Mendes, é também terapeuta de Theta Healing, além de escritora. Daniela Palmeira vai nos contar hoje sobre Theta Healing, uma ferramenta para o autoconhecimento. Vem para cá, que eu não simplesmente marco, especialmente para você. Quarta-feira especialíssima para nós, com Daniela Palmeira. Eu já apresentei previamente, mas agora eu quero que ela conte para você quem é Daniela Palmeira, qual foi o percurso que ela fez para chegar onde ela está hoje. Daniela Palmeira, seja muito bem-vinda, é uma alegria imensa ter você aqui, você sabe disso, né? E eu quero muito poder compartilhar com o nosso público o seu saber. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Marta, eu que agradeço, estou bem feliz de estar aqui com você hoje, nesse bate-papo. Quem é Daniela Palmeira, né? Estou Daniela Palmeira, então, né, nessa vida, né, estou Daniela Palmeira. Eu sou mãe, sou esposa, né, mas profissionalmente falando, eu sou psicóloga de formação e psicoterapeuta integrativa por pura paixão, né? Porque desde o começo da minha formação, a psicologia tradicional ficou ali no chinelo, porque eu nunca usei ela, né? Quer dizer, lógico, eu integrei todos os 5 anos de faculdade, todo o aprendizado, mas eu expandi, né, estudando ferramentas integrativas, que isso fazia sentido para minha alma, né? Bom, meu percurso, eu me formei em 2005, 2007 eu já estava lá com você no Harmonia e com o Milton, fazendo o curso de formação em terapia regressiva. Então, assim, 2 anos, faz tempo. Já estou com 15 de formada, 15 de prática clínica, né? Então, ó, voou. E 2007 eu já estava lá com vocês, fazendo a formação, e aí veio formação com o Hans, depois fiz formação com o Roger, 1 ano, porque depois o Roger Uger faleceu. E fui estudando florais com você também. Aí, um pouco depois, eu estudei florais de Saint-Germain, estudei radiestesia e fui integrando tudo isso na minha prática clínica. Então, eu posso dizer que a ferramenta... e aí, dei aula lá na pós, né, de terapia regressiva também, que foi algo que abriu um caminho para o meu trabalho com grupos, né? Que bom! Então, sim, porque eu me descobri ali, assim, adorando trabalhar com grupos, né? O individual eu amo também, mas, assim, de expandir isso. Então, eu fiquei, posso dizer, uns 10 anos com a terapia regressiva, trabalhando ativamente com regressão, né? 10, 12 anos. E aí tem 2 anos, quase 2 anos e meio, que eu conheci o Theta Healing. E o Theta Healing, na realidade, ele surgiu numa intuição. Por quê? Porque eu sempre pensava em recursos para transformar uma crença limitante, né? E eu sentia que na terapia regressiva, muitas vezes, isso era mais demorado, pelo menos com as pessoas que eu atendia. E eu falei, puxa, precisava de um recurso para transformar essas crenças limitantes que ficavam do que aquela pessoa trazia de outros tempos, ou dessa vida mesmo, né? Para ressignificar aquelas crenças. E aí eu comecei a perguntar, né? Assim, falei, meu Deus, onde será que existe essa técnica? Será que existe, né? Será que ela existe? E um dia eu estava dando supervisão para algumas psicólogas e terapeutas, e a gente estava conversando e elas começaram a falar do Axis Consciousness, do barra de Axis. Barra de Axis, sim. E eu falei para uma delas, eu falei, nossa, e ela estava explicando, isso daqui é uma ferramenta de mudança, de crença, é uma filosofia. E eu falei para elas, mas o barra de Axis não me toca, porque é um trabalho que você tem que tocar na cabeça da pessoa, não é muito, não me toca.
E aí, na hora, me veio assim na cabeça, Theta Healing, Theta Healing, Theta Healing. E aquilo foi... Uma intuição, né? Foi muito forte. Eu já tinha escutado essa palavra, mas eu não sabia o que era, eu não sabia. Eu já tinha escutado a palavra. Então, me veio, ficou falando aquilo na minha cabeça. Quando acabou a supervisão, eu fui procurar. E eu sou muito... tudo que eu quero eu acho, né? Porque eu sou dinâmica, então fui lá procurar no Google e aí encontrei, tinha um curso, eu acho que não dava nem um mês depois, o DNA básico, que são vários, né? Se você quiser ir aprofundando, são vários módulos. E eu nem conhecia a técnica, eu já fiz a inscrição para o primeiro DNA básico e na sexta-feira seguinte, da outra semana, no final de semana seguinte, para o DNA avançado. Então, assim, quando eu entrei no salão de curso naquele dia, parecia que eu estava me reencontrando com alguma coisa que eu já conhecia e Coisa que linda, né? não sabia. Então, assim, quando eu escuto a música que estava tocando naquele dia no salão, eu choro, Marta. Porque, assim, eu me lembro daquele momento, assim, de reencontro, alguma coisa que a minha alma se reencontrou. Então, foi muito bom. Que mais que eu posso falar de mim? Acho que... Você quer saber um pouquinho do que é o Theta Healing? Quer que eu fale já disso? Eu quero que você... Eu vou até fazer a pergunta que a gente tem aqui, ó. Tá. O que significa o Theta Healing? Né? De onde ele surgiu? Quem canalizou? Se isso é um método, se é uma técnica, o que é o Theta Healing? O Theta Healing é uma ferramenta de cura energética, cura quântica, né? Que trabalha com a frequência de onda cerebral teta, né? Que é a frequência de um relaxamento mais profundo. Por isso o nome, Theta Healing, cura através da frequência de onda cerebral teta. Que maravilhoso isso. E ele foi canalizado por uma americana, Vianna Stibal, ela é viva, né? Então a técnica ela é constantemente atualizada porque ela está aqui ainda, né? E em 1995 começou, mas ela começou a dar cursos de formação para instrutores em 2000. Então já tem aí 21 anos. Mas Brasil, eu não sei te dizer quanto tempo exato, mas não tem muito tempo. Tem aí, eu acho que uns 10, 11 anos. Que aí 2 brasileiros trouxeram a técnica para cá e aí isso começou a se difundir no Brasil, né? Então, ela é uma ferramenta... Eu costumo explicar o seguinte para as pessoas que procuram, né? Porque as pessoas sempre... ouve o nome e falam o que é isso. Então, eu explico o seguinte. Eu aqui, ó, o que é isso? Então, imagina que você, né, é um grande computador. Não apenas no seu cérebro, mas em todo o seu corpo você carrega memórias e você carrega programas. Esses programas, no Theta Healing, então, se trabalha com 4 níveis de crença. Então, o nível primário, que é o seu nível de infância, e as crenças que são formadas no agora, porque a gente está criando crenças o tempo todo, né? Então, é o nível primário, o nível genético, que é a sua ancestralidade, o nível histórico, que são as vidas passadas inconsciente coletivo, e o nível de alma. O nível de alma é como se você já tivesse experimentado tantas vezes aquela crença que ela se tornou quem você é. Então, o nível de alma é mais ou menos né? isso. Então, eu costumo explicar o seguinte... Em você, no seu cérebro, no seu corpo, nos seus corpos, né? Você tem várias crenças, porque a gente acredita em milhões de coisas. Muitas dessas crenças são fortalecedoras, outras tantas são limitantes, né? São limitadoras. Então, eu costumo dizer o seguinte, imagina que você é um grande computador e nesse computador você tem arquivado vários programas. No momento em que eles foram criados, naquele momento eles podem ter sido para o seu bem. Naquele momento foi uma forma de você se proteger, foi uma forma de você acreditou que naquele momento você precisava daquele programa para utilizar. Só que chegou um momento que você começa a perceber que a sua máquina não está rodando bem, ela está travando. E ela precisa de atualização. Igual meu computador hoje. Então, é como se assim, no Theta Healing, é como se você chamasse um técnico de TI para olhar sua máquina. Esse técnico é o terapeuta. Você pode fazer isso sozinha? Pode.
Se você fizer o curso, você pode fazer isso sozinha. Porém, muitas vezes você precisa de um terapeuta porque o nosso inconsciente, ele tem as nossas barreiras para nos proteger, né? Então, às vezes, sozinha você não consegue acessar o que você precisa. Mas muitas crenças, muitos trabalhos dá para ser feito sozinho sem a ajuda de um terapeuta. Então, é como se, assim, muitas vezes você é expert em TI, então você pode lidar com várias coisas sozinho, e outras vezes você precisa do técnico lá, da manutenção do seu computador, Sim. Que é o terapeuta. Então, o terapeuta vai sentar junto com você, vai começar a olhar para a sua máquina, vai dizer assim, esse programa está funcionando? Está legal manter ele na sua máquina? E vai te ajudar a ter consciência se você quer manter esse programa ou não. Mas não é só, né, olhar para o programa e simplesmente, né, vai lá, olha para o programa e libera esse programa e acabou. Não, vai te ajudar a entender qual a raiz. No momento que ele foi criado, no momento da criação dele, o que estava acontecendo? Aí a gente ressignifica o momento e aí você pode liberar a crença. Entende? Ficou claro, Marta? Porque aí você pode me dar um exemplo? Porque assim, pode ser que não fique claro para quem... Pode. Deixa eu dar... ouvindo, isso que eu ia perguntar, se quem está ouvindo está claro também. Deixa eu dar um exemplo. Vou dar um exemplo de um caso que eu atendi semana passada, que a gente foi trabalhar uma questão da criança interior. Porque no Theta Healing a gente trabalha normalmente por temas. Então a pessoa vem com um tema que ela quer trabalhar. É possível trabalhar sem tema nenhum? Ou a pessoa fala, eu não sei o que eu quero trabalhar? Sim, é possível, né? Mas normalmente ela traz um tema. Então, eu fui atender um senhor que ele queria trabalhar, ressignificar a morte do pai quando ele tinha lá 9 ou 10 aninhos. Ele era uma criança. Então, como que funciona a sessão? Eu explico para ele o que é o Theta Healing, conto esse exemplo que eu falei aqui para você, da máquina, porque eu acho que é bem lúdico, fácil da pessoa entender. Sim. Uhum. E aí eu falo para ele, bom, a gente trabalha de olhos fechados, a gente não vai usar aqui a lógica, né? A gente vai usar a sua consciência corporal e emocional e eu vou te ajudando nesse trabalho. Porque a gente está trabalhando com energia, eu falo para a pessoa, então vou entrar no seu campo de energia e vou percebendo o que está aí e vou te ajudando a identificar. Então, é como se a gente fosse lá na portinha do subconsciente, desculpa, e fosse lá olhar, né, ver o que tem ali, né, e vamos perceber a história. E aí deixa a pessoa bem à vontade, porque o Theta Healing é uma técnica muito amorosa, sabe? Então, assim, a gente vai deixando a pessoa à vontade para ir percebendo o corpo dela, percebendo as emoções que passam ali. Então, eu peço para fechar os olhos, eu peço para ela entrar em contato com a respiração, percebendo como que essa respiração está no corpo. Isso tudo é bem rápido, mas bem profundo. Nesse percurso que eu estou ajudando ela, eu estou me conectando com a meditação do Theta Healing, que é uma meditação que a gente aprende a fazer curtinha, que é como se a gente... é para acessar a frequência de onda cerebral Theta. Porque por ressonância, o paciente acessa também. Entende? Entendo. Então, eu acesso isso e vou conduzindo a pessoa. Eu falo, então tá bom, então você me permite agora fazer uma leitura no seu campo de energia? E muitas vezes nessa leitura me vem uma palavra, pelo meu canal intuitivo, né, da audição, me vem, porque nós somos seres que temos canais intuitivos e a gente vai sentindo, né? E me vem uma palavra, me vem uma cena, às vezes me vem uma cena, e eu pergunto para a pessoa, o que me vem é isso aqui, faz sentido para você ou não? Ou às vezes eu faço a leitura e eu vou conduzindo, porque a ideia não é, Marta, ter aquela ideia assim, alguém que está lendo o meu campo, está vendo o que aconteceu, para o terapeuta ter poder sobre a pessoa, não é essa a ideia, né? De maneira nenhuma. Então, eu falo, olha, então vai lá, vai sentindo o seu corpo, vai se lembrando do momento onde seu papai, quando ele faleceu. Então, eu mudo, eu não falo seu pai, eu falo papai, porque eu tô falando com a criança. Sim, então, vai ajudando a entrar, né, no campo. E nesse caso, o que aconteceu? Não contaram para este senhor que o pai estava doente. Então, da noite para o dia, o pai morreu. E ele não ficou sabendo do porquê, ficou sabendo só depois, porque não contaram antes da doença. Então, ele ficou com muita raiva. Muita raiva.
E ele ficou com aquela sensação de história mal acabada, porque o pai tinha feito uma promessa para ele de levá-lo viajar de caminhão. Então, ele ficou com essa situação mal acabada. Então, a gente vai ali perguntando. Então, você imagina agora, eu falo para a pessoa, imagina agora que na sua frente se abre um portal. Mas antes disso, você vai conectar com uma figura espiritual que você confie. E eu solto isso para o cliente. Às vezes ele diz assim, Jesus Cristo, eu quero a figura de Madre Teresa, Buda, de acordo com a crença dele. Eu falei, se conecta com o arquétipo desse ser espiritual, só para você pegar a força dele. Então, você imagina ele atrás de você, te protegendo. E agora você vai ver um portal na sua frente, você adentra esse portal, e quando você chegar lá, você vai estar na cena do garotinho, quando ele recebe a notícia que o papai faleceu. E o seu único trabalho aí é tirar ele dessa cena. Você vai abaixar na altura dele, você vai olhar nos olhos dele e vai dizer, eu vejo você. E agora eu estou aqui por você. Vem comigo. E aí você traz o garoto, você imagina que você senta novamente, ele senta do seu lado, o portal se fecha, e aí a gente começa o trabalho ali. Porque esse movimento de tirar da cena traumática é um movimento, na realidade, isso não é do Theta Healing. Isso é o que eu integro de tudo que eu aprendi com Hans Tendon, com Roger Uger, com Milton Menezes, com você, enfim. Eu integrei tudo isso no trabalho, né? De tirar da situação traumática para poder ficar mais claro para a mente lógica que aquilo aconteceu, né? Que e até para a criança ter confiança de sair dali, né? Exatamente, exatamente. E nesse caso, o que aconteceu? A gente então foi trabalhando com a criança. O que parece que esse garotinho entendeu de si mesmo quando não contaram para ele da morte do pai? Ele entendeu que ele era pouco, que ele não tinha valor nenhum e que ele não prestava para nada. E que então tudo aquilo que a mãe dele acreditava que ele seria, que não seria nada, que essa criança só gosta de jogar futebol, essa criança... Então, tudo aquilo que ele entendeu que ele não seria nada, ele simplesmente resolveu atuar no nível inconsciente e falar, tá bom, eu vou me tornar essa pessoa. Eu não vou ser, porque era o pai que olhava para ele e dizia, você vai ser um grande garoto. Aí o pai não estava mais ali e ele começou a reproduzir o que a mãe pensava dele. E durante todo esse trabalho, no final ele falou, agora eu posso ser eu. Então a gente foi liberando as crenças, fomos limpando essas crenças e ele falou, agora eu posso ser eu. Então, a criança foi ouvida, ela foi olhada, ela foi ouvida, e aí ela integra, ela entende que ela precisa só do adulto agora. Entendi. E aí ele falou, agora eu posso ser eu. Deu para entender? Deu sim. Foi um exemplo é fantástico isso, né? O efeito terapêutico disso deve ser maravilhoso. Ai, Marta, eu vejo todos os dias, assim, mudanças incríveis que eu fico, assim, muito honrada de poder fazer parte disso, porque eu tenho certeza que eu sou só um canal para isso, né? Não sou eu que faço isso, e não sou eu que mudo uma outra pessoa, mas poder participar disso me deixa numa alegria, porque é muito bonito você ver essas mudanças, é muito legal. E é uma ferramenta rápida, né? Porque você ressignifica isso e isso é rápido. Deixa eu fazer uma pergunta que me ocorreu agora. Né? Às vezes a pessoa confunde esse trabalho como se você tivesse superpoderes de poder adivinhar o que ele viveu lá na infância ou alguma outra situação. Nunca aconteceu. Eu tenho trabalhado bastante, há 2 anos e meio quase, nunca aconteceu da pessoa falar assim, o que acontece às vezes é assim, nossa, mas como que você faz isso? Sim, eu nem lembrava dessa situação e você viu isso no meu campo. E aí eu explico para a pessoa, isso é completamente natural, é algo que todos nós temos, são capacidades intuitivas inatas em todos os seres. A diferença é que algumas pessoas elas sentem mais no corpo, então no Theta Healing, nos cursos, a gente aprende esses canais intuitivos, né? Que é a visão, a audição, empatia, que é sentir muito no corpo. Então, assim, eu sou muito empática, então muitas vezes eu começo a sentir no meio da sessão uma angústia no peito, uma angústia, aí eu pergunto para a pessoa, você está percebendo que tem um aperto aí? Tem mesmo. Ou então ela não percebeu ainda e 5 minutos depois ela começa a dizer, não, agora eu tô sentindo no peito, porque a gente está no campo de energia. Então,
as pessoas que procuram são pessoas que já entendem minimamente o que é energia. Ou se elas não entendem no nível mental, elas entendem em algum nível, porque elas chegam ali prontas para falar, ok, eu estou disposta a liberar isso aqui, a me tornar consciente sobre essa história, eu quero. Então, nunca teve esse espaço de superpoder, até porque eu acho que também depende muito do terapeuta, né? Sim. Eu não me coloco nesse lugar, nunca. Então, não, assim... O fato de você explicar, né, como uma máquina e o programa, eu acho que já deixa claro, sim, né, sim. Que não é uma fantasia ou superpoderes, coisa do gênero, né? Eu acho fantástico esse trabalho, né? Porque assim, o quanto que isso movimenta de força naquela pessoa. Exatamente. Força que estava estagnada, né? Que ficou parada há quanto tempo? Né? Exatamente. Eu não vou nem dizer, talvez a palavra apropriar não seria o mais adequado, mas ela se integrar com essa potência que é dela, que é a força da alma dela. Sim. Né? Isso é muito maravilhoso. lindo, né? Um senhor, sei lá, de 60 e poucos anos, a gente tratando uma criança de 9 e ele poder dizer, agora eu posso ser eu, né? Como se alguma coisa tivesse voltado no lugar aqui, foi a fala dele, né? Então, e poder também, aí a gente utiliza vários recursos. No caso dele, eu senti na hora que era importante para a criança voltar e conversar no último momento que ele viu o pai. Então, a gente usou esse recurso, ele voltou lá no tempo, no último momento que ele viu o pai. Então, ele falou para o pai o quanto ele sentia saudade, o quanto ele ficou magoado, o quanto ele ficou ferido, mas que ele honrava tudo que esse pai tinha dado para ele e que ele aceitava, né? Que tudo bem. Então, ele pôde se despedir do pai, porque não teve despedida, né? Então, a gente usou esse recurso para fazer uma despedida. E aí, no final, eu falei para, né, o cliente em si, para o adulto, eu falei para ele, que tal agora, então, talvez você não tenha um caminhão onde você possa levar sua criança para passear como o seu pai faria, mas que tal você agora perceber o que ele precisa e você atender alguma coisa que ele necessita, né? Que você pode agora estar com ele e poder integrá-lo na sua vida, né? Então, é muito lindo, assim, são sessões muito, muito bonitas, e claro que não é igual para todo mundo, depende muito do grau de consciência que cada pessoa chega na sessão, mas as sessões, no geral, assim, elas são muito bonitas, assim, eu fico bem emocionada em muitas delas. Essa recuperação, né, de potência, isso esses assuntos inacabados, pendentes, né, que é um pedaço da alma que fica parada lá, né? Sim, exatamente. Eu falo que é um pacotinho que fica preso. E aquele pacotinho aos poucos vai congelando, né? Sim. E a pessoa não tem mais acesso conscientemente. Sim. Isso é muito rico, Daniela. Eu estou muito grata de você estar aqui nos contando sobre isso. Que bom. Também fico feliz, porque eu adoro essa ferramenta, eu acho ela muito bonita. E um outro recurso que tem no Theta Healing, então, assim, eu falei de liberar crenças, eu falei do trabalho de sentimentos, que é esse da gente ajudando a pessoa a perceber os sentimentos, e tem os downloads. E no Theta Healing, a gente baixa novos downloads, que são as crenças fortalecedoras, crenças que vão te fortalecer. Então, aquelas crenças que nós liberamos, que são as limitantes, a gente baixa direto da fonte criadora um novo programa. Por quê? Porque como é uma ferramenta quântica, o que diz o quântico? Tudo existe em tudo, né? Então, em cada célula do seu corpo existe a força, o poder que te criou. Então, a Vianne Stibal, que é a criadora da técnica, ela chama de criador, mas você pode dar o nome que você quiser e ela acaba não usando o nome Deus para não ter uma confusão com religião e tal. Mas ela chama de criador. Então, na frequência de onda cerebral teta, a gente pede. Então, criador, por favor, traga esse novo programa. Né? Você me permite? A gente vai sempre pedindo para a pessoa pedir a fonte criadora que seja instalado em você agora o programa. E é muito doido, porque a pessoa sente no corpo. Ela sente, assim, às vezes ela tá com uma angústia, ela tá dizendo, nossa, tá doendo minha cabeça, e a gente vai baixando novos downloads, vai integrando aquilo, a dor de cabeça passa, a angústia no peito passa, porque a gente só libera
né, acabar a sessão quando a pessoa está confortável, pelo menos no corpo, né, para não deixar ela embora com nenhuma angústia, nenhuma dor, mesmo que ela ainda tenha que trabalhar naquele mesmo tema, mas fisicamente ela vai bem. Então, esse recurso dos downloads também é bem bacana e a nossa mente lógica não consegue entender, mas na hora que está acontecendo é muito poderoso, é um recurso muito poderoso, porque são as crenças que vão na sua máquina. Então, o técnico está lá, mexendo, ele está tirando um programa que não serve mais, mas ele está colocando um programa que vai ajudar a sua máquina a funcionar melhor para aquele momento da sua vida. Exato, exato. E tem também, né, essa questão, a mente lógica nos prega muitas peças, muitas, não é? A mente mente, e as né? crenças limitantes aí de uma forma que é prejudicial à nossa vida, né? Então, quando a alma consegue fazer uma leitura diferente, sem ter que chegar a uma conclusão racional, isso com certeza faz um movimento gigante na vida das pessoas, né? Sim, sim, com certeza. Eu tô assim, pensando aqui, quando você fala desses downloadings, né? Eu não sei se você conhece, e também não quero dizer que é dessa forma. Você conhece o Hélio Couto? Já vi alguma coisa dele, mas nunca assisti uma palestra inteira. Ele tem um trabalho que chama Ressonância Harmônica, que é como se fosse esses downloads também, né? Eu não sei se necessariamente igual ao que você está dizendo do Theta Healing. É claro, no universo existe muita sabedoria, né? Muito conhecimento. Sim. Mas que existe E aí tem todo um preparo, né? Para a pessoa... Perdão. Para a pessoa poder fazer trazer essa informação para ela, né? Mas, assim, o universo está trazendo tantas coisas novas, e que, na verdade, não são novas, né? A gente só está acessando agora e trazendo isso. E quantos recursos que a alma vem recebendo para poder se libertar e fazer uma transição de vida, né, significativa, né? Agora tem muitas possibilidades, né? Muitas, inúmeras. E as técnicas é interessante porque cada uma tem a sua peculiaridade, mas ao mesmo tempo todas elas são muito parecidas. Se você vai ver assim o objetivo das técnicas, elas são muito parecidas também, né? Que é trazer, é ampliar a consciência, é entrar em contato com o seu poder interior. Então todas elas estão a serviço, né? Dessa consciência maior, do autoconhecimento. Então, eu tenho a impressão que elas se conversam, né? Sim, eu acho. Eu não sei, mas assim, eu fico olhando às vezes, né, nas sessões, eu falo, cara, da onde eu tirei isso? De usar esse recurso aqui. E eu fico lembrando, foi uma mistura do que eu aprendi com o Milton, do Hans, do Roger, tudo junto e misturado. E eu falo, gente, que coisa incrível poder ter esses recursos para ajudar uma pessoa, né? O quanto é importante estudar, né, Daniela? De você poder ter outros recursos que não necessariamente só aquele. Porque às vezes a pessoa precisa de um outro naquele momento, naquele instante. E você tem lá a malinha do gato Félix, né? Se você vai lá e fala, poxa, agora eu tenho isso aqui. Que eu acho que é muito importante isso. Né? E fica rico o trabalho. Para você que tem o conhecimento, né? Que é uma pessoa que se dedica muito ao trabalho, que eu conheço, né? E para aquele que está ali recebendo, né? É um tratamento personalizado, na verdade, porque não tem nenhuma receita mágica, né? Não. Às vezes a pessoa quer uma receita, né? Ah, mas eu tenho que fazer isso, 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 isso. Como que eu faço isso, isso, isso? Né? Não tem receita, né? É a necessidade naquele momento, é a alma que conta, né? Exatamente. Não é o ego, na verdade, é a alma que conta a necessidade, né? Exatamente. Muito bom. Vou ter uma outra pergunta aqui para você. No processo terapêutico, né, da terapia constante, qual é a aplicabilidade do Theta Healing?
Não necessariamente uma pessoa veio porque ela tem uma questão, mas alguém que está num processo terapêutico. Sim, como é que isso sim. funciona? É Bom, diferente. eu trabalho... É diferente porque, assim, no processo terapêutico, a gente tem algumas regrinhas, digamos assim, para o processo terapêutico funcionar. Então, assim, a gente vai utilizar toda a malinha do Félix, lá todos os recursos que você já tem, você vai sentir para cada pessoa o que você pode utilizar. E tem algo assim, bom, a gente vai trabalhar, então, por exemplo, hoje eu não trabalho mais semanal, eu trabalho só quinzenal com 1h30 de sessão. Então, isso já é fechado. Então, a pessoa está procurando psicoterapia, a gente vai trabalhar com horário pré-definido e quinzenalmente. Se a pessoa vai procurar, ela vem procurar só uma sessão de Theta Healing, isso é um trabalho avulso. Então, são coisas diferentes. Mas no trabalho terapêutico, eu também uso o Theta Healing justamente quando, assim, a gente está na palavra, nós estamos trabalhando com outros recursos e parece que a coisa não está, né, saindo do lugar, a coisa está travada. Então, a gente vai usar esse recurso para poder ir lá no subconsciente e perceber o que tem ali. Mas diferente da sessão de Theta Healing, que a pessoa vem procurar por isso, e que a gente fica ali 1h15, 1h20, olhando para aquilo, muitas vezes, na sessão de terapia, eu faço de forma pontual. Então, às vezes, eu peço para a pessoa, fecha os seus olhos. Então, vamos supor que dentro do horário que eu tenha, eu perceba que eu não consigo trabalhar uma sessão inteira, aprofundar naquele tema que ela está falando, mas é uma questão... Lembrei de uma sessão que eu fiz semana retrasada. Então, era uma situação de infância que a moça estava me contando, era a primeira sessão dela de terapia, e ela estava contando essa sessão de infância, e eu senti que não podia ela não podia ir embora com aquela sensação que ela estava, porque ela precisava pelo menos reconhecer essa criança nela. E eu falei para ela, fecha os seus olhos um pouquinho, vai lá, olha para essa criança, diz para ela que você a vê. Então, só de fazer esse recurso e de perceber algumas crenças que estavam ali, a gente liberar essa crença, no dia seguinte, ela mandou mensagem para mim, ela falou assim, Daniela, cara, ela é da área de marketing, né? Então, ela falou assim, eu tô muito criativa, assim, parece que abriu um canal, porque trabalhou a criança, né? Criança é criatividade. Né? Mas a gente trabalhou de uma forma pontual. Ela estava contando uma situação específica de infância, e eu falei para ela, fecha os olhos, vamos olhar para isso. Então, eu me conectei na frequência de onda cerebral teta, por ressonância ela também, e fomos fazendo o trabalho pontual. Então, no processo terapêutico, eu acabo utilizando dessa forma, muitas vezes de forma mais pontual. Né? Mas também acontece de fazer uma sessão mais profunda. Então, é diferente com uma... O foco é diferente, né? Mas assim, o benefício ele é tão positivo quanto nos dois lados, né? Qualquer pessoa pode praticar ou fazer ou receber o Theta Healing? Eu não sei se receber é a palavra correta, né? Mas qualquer pessoa pode fazer? Sim. Sim e não. Praticar, você tem que fazer o curso de facilitador, não, de praticante, desculpa, de Theta Healing. Então, você tem que começar ali no DNA básico, aí tem DNA avançado e tem aprofundando no digging. Digging é essa escavação, né, de você entender qual que é a crença raiz. Então, se você quer ser terapeuta, é interessante que você faça pelo menos esses 3 primeiros, para você entender a lógica do processo. Se você quer praticar com você, muitas vezes você fazendo o básico, avançado, já te dá bons recursos para praticar em si mesmo. Mas lembrando aquilo que eu falei, muitas vezes o nosso inconsciente ele coloca barreiras para a gente se proteger e você não consegue aprofundar direito naquilo que você está precisando, então precisa de um terapeuta. Isso a prática. Agora, receber, qualquer pessoa pode receber, né? Não tem nada que diga que assim, essa pessoa ela não pode receber essa ferramenta. O que acontece é que muitas vezes a gente não vai trabalhar profundo com uma pessoa que está numa experiência assim limiar, digamos, né? Ela tá
num aspecto de ego muito fragilizado, e aí a gente não vai lá para o inconsciente fazer liberação de crenças naquele momento. A gente vai sustentar todo o campo dela para ela poder ficar mais forte, para quem sabe posteriormente fazer esse trabalho, né? Eu tenho uma cliente que ela é de psicoterapia e ela tem um diagnóstico, ela está bem medicada, mas ela tem um diagnóstico de transtorno bipolar. E assim, ela tem melhorado muito depois das sessões de Theta Healing. Então, toda sessão a gente faz 15 minutinhos. Então, no Theta Healing tem uma ferramenta, tem um recurso, digamos assim, que é o envio de amor incondicional. Então, envia amor incondicional para as células do corpo, faz ela sentir o corpo, tomar consciência do corpo, perceber que é seguro estar no corpo. Então, a gente vai baixando downloads nesse sentido. E aí eu tenho percebido melhoras nela, na forma dela ver as coisas. Se eu for entrar numa expectativa de dizer assim, mas ela não melhora igual os outros pacientes, não dá para entrar porque cada pessoa é única, né? Mas diante de só trabalhar com ela pela fala e trabalhar com ela com o Theta Healing é completamente diferente. Né, completamente diferente. Sem contar que com o Theta Healing ela conseguiu ressignificar a relação dela com Deus, e eu acho que isso já é muito profundo. Nossa, com certeza. Porque ela entendia Deus como o Deus da Igreja Católica, então aquilo foi tão difícil para ela na infância, que ela começou a dizer, eu sou ateia, né? E aí com o Theta Healing a gente começou a ressignificar que quem poderia ser Deus, né? Será que Deus não está numa árvore, não está na natureza? Não está no universo? Será que ela não está no amor que ela sente quando a gente faz uma sessão? E aí, então, quando eu faço sessões com ela, eu nem pergunto para ela, você me permite pedir ao Criador? Eu falo, você me permite pedir ao amor que está em tudo? Então, eu uso esse recurso com ela, porque é o recurso que ela entende. Sim, maravilhoso. Então, e também tem uma legal. coisa, né? Eu lembro de pacientes, né, de clientes, que tinham uma relação muito difícil com Deus, porque tinha aquelas coisas de antigamente lá, né, de Deus está te vendo, Deus vê tudo que você faz, então assim, como se ele tivesse no Big Brother e Deus fosse a câmera. Sim. Né? Então isso traz para a criança um olhar distorcido, né, para essa realidade divina, né? Então é complicado mesmo. Daniela, eu quero mais uma outra pergunta aqui. Vamos lá. Existe assim, você falou que pode ter um foco, né, na aplicação, né, no método. É possível que você está lá num foco e depois aconteçam outros desdobramentos que não necessariamente aquele que você começou? Isso é possível? Sim, às vezes a gente trabalha o mesmo tema e ele vai reverberando em várias camadas. Lembra que eu falei dos 4 níveis de crença? Sim. Muitas vezes a gente está trabalhando um tema, então, por exemplo, tem um recurso no Theta Healing que é o bebê no ventre. Então, às vezes você entra no campo da pessoa e é nítido que a questão dela começou ali, na identificação daquele bebezinho com a mãe. Então, a gente vai utilizar o recurso do bebê no ventre. Aconteceu, inclusive, semana passada isso. A gente começou a trabalhar o bebê no ventre. Aí liberamos algumas crenças daquele bebê, pedi para ela, imaginando todas essas crenças sendo liberadas conforme esse bebezinho foi crescendo no ventre até chegar no 9º mês. Então agora você imagina que você está ali no momento do parto e você, adulta, vai receber esse bebê. E aí vou orientando a pessoa a dizer algumas coisas para aquele bebezinho. O que você sente agora? Como é que você está? Eu sinto que tem alguma coisa aqui ainda. Tá bom, então me fala, o que você sente? É uma angústia no peito. Vai aí, vai bem nessa sensação. Se tivesse algo que essa sensação fosse te dizer, o que te diria? Aí a pessoa falou, não, é que aconteceu uma situação trágica na minha infância e meus pais perderam, eu perdi um irmão e meus pais, eu carreguei toda essa dor deles. E aí eu fui trabalhar a criança um pouquinho mais velha, do momento que perdeu o irmãozinho. E aí depois veio a sensação de que dela, de que tragédias sempre acontecem. Então é uma crença de nível genético, porque ela falou, me parece que é assim.
Então, eu falei para ela, você vai agora conectar, você não precisa, a mente não precisa saber como, mas você pode porque você tem um DNA ancestral. Então, você conecta com o seu DNA ancestral e você vai perceber o seu primeiro ancestral que sentiu isso. Parece que é um homem ou uma mulher. Ah, é um homem. Se você pudesse dizer assim um número, tá quantas gerações para trás? Ah, eu acho que 4 para trás. Às vezes a pessoa não sabe, tudo bem, né? Mas normalmente vem para ela um número e tal. Ah, é 4 para trás. E aí a gente foi trabalhar através dela, mas com aquele ancestral. Então, o que parece que ele entendeu sobre si mesmo quando aconteceu essa tragédia? E a gente vai lá e libera essa crença no nível genético. Então, a gente liberou ali no nível primário, no nível genético e ali no ventre, né? Que também depois ela percebeu no finalzinho, e a gente fez amarramos algumas coisas ali, que também tinha a ver com a mãe, então também era genético, né? O bebezinho, ele estava reproduzindo alguma coisa da mãe, não era o que ele trazia na alma dele, né? É uma herança, né? É uma herança, exatamente. Interessante isso, né? É. Então, sim, isso acontece. Às vezes a gente está trabalhando uma questão do bebê no ventre, por exemplo, e aí parece que começou aí essa história, não, começou antes. Você vai perceber, parece que é uma história sua, da sua alma, uma história do seu pai, dos seus avós, e aí às vezes a pessoa vai ou para uma história ancestral ou para um nível histórico, que são as vidas passadas. Entendi. Né? Muito a diferença é que no Theta Healing, Marta, a gente não afirma para a pessoa isso é uma vida passada. Entendi. Né? A gente fala, olha, nível histórico tem consciente coletivo e vida passada. Independente de você acreditar, pode ser uma história que a sua alma viveu ou pode ser uma história que você está conectada no inconsciente coletivo. Não importa o que é, vamos liberar as crenças que ficaram daí. Pode ser do sistema dela, né? Sim. Muito interessante isso. Uhum. Bom, nós fizemos uma chamada da entrevista de hoje como o Theta Healing, uma ferramenta para o autoconhecimento. Como que funciona isso como autoconhecimento? Uhum. Eu acho assim, né? Autoconhecimento, ele é vital se a gente quer viver bem. Porque, assim, se você não tem autoconhecimento, você espera muito dos outros, você fica completamente atordoada em qualquer problema, desafio, não gosto da palavra problema, desafio que a vida te traz. Então, assim, o autoconhecimento, ele é vital para a gente viver bem, viver mais centrado, viver mais em paz. O Theta Healing, eu vejo ele como uma ferramenta de consciência, né? E o que é o autoconhecimento? Como uma ferramenta de você se tornar consciente de quem você é de verdade. Então, mais do que, vamos lá, liberar crenças, mas eu vejo o Theta Healing como uma possibilidade da pessoa olhar para ela e reconhecer que ela não é só aquilo que a mente estava dizendo para ela que ela era, né? De ela ir percebendo, assim, o que ela está vendo nela e que ela não está... O que tem nela que ela não está considerando, né? Onde que está o poder que ela tem de transformar a própria vida? Então, quando a gente conecta no corpo e nas emoções e sai um pouco da mente, a gente tem a possibilidade de perceber que esse corpo é instrumento para você perceber as suas emoções, porque tudo deságua nele. E ele é contribuição para o seu processo de autoconhecimento. Então, muitas vezes, o nosso autoconhecimento começa no corpo. Porque quantas pessoas, Marta, não conseguem perceber o que elas estão sentindo? Então, o peito está apertado, ela não consegue dar nome. Sim. Ela não consegue dizer isso é medo, isso é tristeza, isso é angústia. E quando a gente vai para a sessão de Theta Healing, que a gente vai começando, ajudando a pessoa a sentir o corpo. Tá bom, o que é isso que você está no corpo? É um enjoo no estômago. Vai lá, percebe, que emoção que tem aí? Nossa, é muita raiva, ou então é muito medo. Ela vai tomando consciência, ela vai se conhecendo as emoções que passam por ela, né? E quanto mais ela vai aprofundando nesse processo, mais ela vai reconhecendo que ela é muito mais do que os programas que ela instalou na máquina dela, né?
ela é muito mais que aquilo, ou seja, ela vai se desidentificando da dor e ela vai conectando com o que ela realmente é, que é amor, né? A gente, em essência, nós somos, no meu ponto de vista, nós somos centelhas da fonte criadora, né? Nós somos centelhas de Deus, né? Então, se Deus é amor, nós, em essência, também somos, né? A gente só precisa ir liberando todas essas camadas aí, né? Para a gente poder reconhecer isso. Então, isso eu acho que é descobrindo vital. isso, né? Exatamente. Descobrindo. Exatamente. Eu estou aqui pensando, e até olhando aqui uma pergunta que tinha feito aqui, que foi inclusive uma cliente minha que fez, a Ângela de Pádua, foi ela quem fez essa pergunta, né? Então, assim, o Theta Healing, e aí, porque ela teve a curiosidade, ela gostaria de participar de uma sessão, o Theta Healing é capaz de transformar a vida dela no sentido de ela encontrar o sentido do amor dentro dela. Com toda certeza. Com toda certeza. Achei interessante essa pergunta dela. Sim. Porque, na realidade, a gente vai entender em que momento que ela criou essa crença. Né? E a partir do momento que foi criada, quais as ramificações que ficaram disso? Né? O que ela vem entendendo dela a partir da criação dessa crença, que pode nem ser dela. Pode ser da ancestralidade, pode ser de outros tempos. Pode nem ser, ela pode estar pegando isso do inconsciente coletivo e estar trazendo como se fosse dela, né? Então, primeiro a gente vai perceber o ambiente lá do subconsciente, perceber o que está ali, e depois começa esse processo de transformação. Mas o bonito é que, assim, a gente vai se transformando na medida que o processo dentro da gente já está pronto. Então, às vezes, o que a Ângela viveu, né, ao longo da vida dela, ela já tem várias sementes plantadas. Então, quando ela vai para uma sessão, ela pode fazer uma sessão e ela fala, uau, a minha vida se transformou. Mas é porque a ferramenta é mágica? Não, a ferramenta é potente, mas é porque ela já tinha muitas sementes. Ela já estava no ponto de florescer aquilo que ela precisava. Ela está amadurecida para receber, né? Exatamente, estava amadurecida para receber. Outras pessoas, elas vão precisar da sessão para aprender a receber. Elas vão precisar perceber em que momento que elas se fecharam para receber da vida. Porque aí elas ficam em vários processos terapêuticos, elas nunca recebem porque elas estão fechadas. Nunca funciona para elas porque elas estão fechadas. Como é uma ferramenta muito profunda, então a gente pode ir percebendo se é isso e vai liberando o que é e vai trabalhando aos pouquinhos. Então não existe garantia de que a Ângela vai fazer isso em uma sessão. Mas é possível? Tem pessoas que conseguem dar um salto com uma única sessão, mas porque já tinha muitas sementinhas ali. Imagino. E é possível também que a dificuldade, muitas vezes, pode ser de buscar uma lógica nisso tudo e dificultar esse acesso, esses downloads, por exemplo? Sim, mas eu acho que quando isso acontece é que eu acho que a pessoa está muito fechada para o receber. Né? Sim, ela tá exatamente, ela está muito trancada, e aí se você for se ela estiver num processo terapêutico, aí você vai percebendo assim, como é que é o receber, como é que é ganhar dinheiro, como é que é receber afeto, como é que é, às vezes é aquela pessoa que só dá, e aí ela fala que ela não tem tempo para nada e tal, mas na realidade ela não abre espaço para receber de fora, né? Então, muitas vezes ela vai para o racional porque ela está trancada para o receber. Entendi. Mas na minha experiência... Desculpa, quer falar? Não pode falar. Na minha experiência, se a pessoa está disposta na sessão, ela vai recebendo aquilo que ela pode, e aí ela vai fazendo mais, ela vai fazendo mais, ela vai fazendo mais. Agora, quando é uma pessoa que ela está esperando muito que o terapeuta faça por ela, que venha uma mágica sem que ela tenha que fazer movimento nenhum, aí ela vai ficar só no racional, ela vai questionar e não vai sair do lugar, porque ela ainda não conseguiu reconhecer que tem que começar por ela.
Entendo. E o começar por ela é minimamente a disposição para vir para a sessão e estar aberto para aquela sessão. E o sessão. feeling do terapeuta é tudo nisso, né? Sim. Eu acho que é muito importante. Até de você pegar, né, essa coisa assim, olha, não está aberta para receber. Às vezes a pessoa não deixa isso muito claro, não é? Exatamente. Daniela, nós estamos chegando ao final. Olha como passou rápido. Voou. Que papo gostoso. Foi uma delícia. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o público que está nos assistindo. Eu queria, então, te convidar, né? Você que está assistindo aqui, convidar a você sentir esse momento. Sente como é que você tá. Se for importante, se vai ficar mais fácil você sair do cabeção, da mente lógica. Fecha os olhos um pouquinho e sente esse encontro, sente tudo que você está escutando aqui. Vou dar um tempinho para você fazer isso. Fecha os olhos um pouquinho. Sente esse momento. Sente o seu corpo, presta atenção. Como é que o corpo está recebendo? A gente falou tanto aqui de receber, né? Como é que o corpo está recebendo esse bate-papo aqui hoje? O meu corpo, o meu coração, ele tá batendo assim mais rápido, porque eu tô feliz, eu gosto de falar desse tema, então meu coração tá batendo mais rápido. As minhas mãos, elas estão assim com a energia circulando, eu sinto claramente. Como que tá o seu corpo? Só observa, sem julgamento, sem tentar interpretar ou querer que, eu tenho que estar sentindo isso, aquilo. Não, é só o que você realmente está. E enquanto você faz isso, inspira e expira. Isso. E reconhece, através da sua inspiração e da sua expiração, o quanto, quando você está conectado, conectada ao seu corpo, você não interfere, você não controla os processos corporais. Você não controla quando o ar entra e o caminho que ele vai fazer para levar o ar. Você não controla as batidas do seu coração. Você não controla o seu pulmão, o seu fígado, seus rins. E só reconhece agora o poder que é o seu corpo. Esse parceiro, esse companheiro de jornada. Sem o corpo, você seria um fantasma aqui. Isso, só reconhece. E percebe como todas as suas emoções desaguam no seu corpo. E aí eu vou convidar vocês, então, para sentir um download agora. Pode ser, Marta? Pode, claro. Isso, pode então ser, você pode dizer, né, você que está vendo a gente aqui, você pode dizer alto, ou você pode dizer para si mesmo o sim, né? Quando eu perguntar se você permite, você diz o sim. Então você me permite pedir a consciência de tudo que é para trazer para você agora, que você sabe agora a sensação de estar seguro, segura no seu corpo, sim? Isso. Que é seguro perceber as emoções que passam por esse corpo sem você ativar o medo ou o pânico, sim? E trazer para você agora a consciência que você pode caminhar na vida de maneira mais integrada, na conexão profunda com o seu corpo, sim? Isso, muito bem. Então você inspira e expira, solta o ar devagar. E no seu tempo, no seu ritmo, você pode abrir os olhos. Muito bem.
Então, a minha mensagem é para dar espaço para o sentir. Isso foi o que eu aprendi com o Theta Healing e foi um ganho fantástico na minha vida. Então, eu te convido também a sentir. Maravilhoso. Uhum. Gratidão, Daniela. Eu que agradeço, Marta. Estou muito, muito feliz, né? Com todo o carinho, a confiança que eu tenho no seu trabalho, que conheço há tantos anos, né? E eu quero que você receba de todos nós a gratidão e o amor que desceu nesse download para você. Eu recebo. Gratidão. Muito obrigada. Gratidão. Muito obrigada e agradeço também por essa oportunidade aqui dessa conversa, que foi uma delícia, foi super gostoso, passou super rápido. Passou foi rápido, muito né? Bom. Foi muito bom mesmo. Gratidão. E você que está nos assistindo, que ficou conosco até agora, né? Receba, aprenda a receber, aprenda a sentir o amor que tem aí disponível para você, só para você. Até a próxima quarta-feira e muito obrigada pela sua presença. Tchau. Tchau, tchau.